Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. O que significa andai em espírito? O que é andar em espírito? O que é isso? Como é uma pessoa que anda em espírito? Vamos ler o texto de Gálatas 5, versos 16 e 17 para interpretarmos o assunto. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aqui mostra aqui a batalha carne vezes espírito. Aqui trata de uma pessoa quando é transformada pelo Espírito Santo. Mesmo sendo transformada, ela vai viver numa batalha contra a carne. Carne na Bíblia, aqui, está relacionada com a natureza humana. Paulo disse: porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Na minha carne, ou seja, na nossa carne não habita bem algum. Davi disse, Salmo 51, verso 5, em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi reconhece que desde sua infância ele tem uma propensão natural para o pecado. E isso se aplica a todo ser humano. A pessoa se converte, mas a carne não se converte. Ela sofrerá tentações. Andar em espírito é ser guiada pelo Espírito Santo e direcionado por ele. Ter resistência contra o pecado. A lei da física diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E na lei de Deus, ou vive na carne, ou vive no espírito, pois terá que amar a um e aborrecer ao outro. Em cima do muro, ou neutro, não existe. Ou serve a Deus, ou não serve. Neutro não existe. Só existe céu e inferno. Não existe um lugar intermediário. Agora, continuando aqui, espírito. Aqui nesse texto de Paulo, se refere ao Espírito Santo, porque está com letra maiúscula. Espírito na Bíblia tem alguns significados. Tem que ler todo o contexto para saber sobre que espírito está falando. Mas sempre que estiver com o E maiúsculo, se refere ao Espírito Santo. Veja um exemplo. Em 1 Coríntios 14, 32, Paulo disse: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Veja aqui que espírito está com E minúsculo. Se refere a espírito do homem. E veja que está no plural. E os espíritos, no plural, se refere ao espírito do homem. Espírito Santo é sempre com E maiúsculo e no singular, porque ele é único. Eu já vi pessoas se confundindo, dizendo que o Espírito Santo está sujeito aos profetas. De maneira nenhuma o Espírito Santo vai se sujeitar ao ser humano. De maneira nenhuma. É o ser humano que se sujeita a Deus, e não Deus ao ser humano. Então, continuando, quem tem o Espírito Santo não vive na prática do pecado. Ele pode ser tentado, mas viver na prática do pecado, ele não vai. Existe uma diferença entre pecar e viver no pecado. O salvo não faz do pecado uma prática habitual. João disse: não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado. Isso indica que o ser humano está propenso e sujeito a pecar. Mas ele pede perdão e Deus perdoa. Não é o mesmo que viver na prática do pecado. Mesmo andando no Espírito, não significa que não será tentado. Em Gálatas 5, verso 24, Paulo disse:
Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Crucificaram. Crucificar aqui não significa que esteja imune ao pecado. Apenas crucificou. Não se cede. Se a pessoa se ceder às tentações, ela cai. Veja que o Espírito Santo se apoderou de Davi, mas ele viu a mulher tomando banho e se cedeu. Também veja como foi o caso de Salomão, de Sansão. Eles também foram transformados pelo Espírito Santo e caíram nas tentações da carne porque se cederam. A pessoa não fica imune às tentações, mas terá forças para resistir e só cai se ela se ceder. Jesus disse em Mateus 26:41: Orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo disse para fugir da aparência do mal, de tudo aquilo que possa levar às tentações, porque a pessoa pode cair. A pessoa se converte, mas a carne não se converte. A natureza do pecado que herdou de Adão vai acompanhar a pessoa por toda a sua vida. Em 1 Samuel 10 e verso 6, Samuel disse para Saul: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e te mudarás em outro homem. Quando o Espírito Santo se apodera da pessoa, ela muda. Isso significa que a pessoa que tem o Espírito Santo não pode continuar a mesma coisa e nem continuar na prática do pecado. Em Atos 5, verso 32, está escrito que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Então, para saber se tem o Espírito Santo, é só sendo liberto do pecado. A pessoa que vive na prática do pecado, ela não tem o Espírito Santo. Quem tem não vive na prática do pecado. Ela é liberta e tem forças para resistir ao pecado. O diabo, a Bíblia manda enfrentar, porque é algo espiritual. A carne, a Bíblia manda fugir, porque a nossa natureza é carnal. 1 Coríntios 6:18, lá está escrito fugir da prostituição. Prostituição ali é imoralidade sexual. O que é que mais tenta o homem? É sexo e dinheiro. Então tem que fugir dessas coisas para não cair como Davi caiu, como Sansão caiu, como Salomão caiu. Fugir de tudo aquilo que possa tentar a sua carne e te levar à queda. E veja que diz: se andar em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência aqui é um desejo desenfreado por cobiça da carne e por sexo, pornografia, por dinheiro, que é as coisas que mais tem o ser humano. Dinheiro, sexo, né? Quantos políticos que se corromperam, até crente, eu conheci, não pessoalmente, mas crentes que eram bem crentes e eles se corromperam quando entraram na política. Por quê? Dinheiro. Precisam de popularidade para ganhar voto. E se tornaram carnais e apóstatas para agradar as pessoas e votarem neles. Eu conheço pessoas assim. Então, concupiscência aqui é um desejo desenfreado, como dinheiro, pornografia, sexo, onde a pessoa não tem domínio. Ela é controlada e dominada pelo pecado. O pecado controla a vida dela. Esta pessoa não tem o Espírito Santo. Ou um dia teve e agora não tem mais. Ninguém pode dizer pequei porque a carne é fraca. Isso não é pretexto. Tanto podia ser uma pessoa transformada que se cedeu, como pode ser uma pessoa irregenerada que não consegue vencer o pecado. Ela pede perdão para Deus, mas quando vê está tudo de novo pecando. O salvo não pode ser dominado pelo pecado. Quem é de Deus não vive pecando, não vive na prática do pecado. Ele até pode cair
alguma vez, porque não que seja uma exceção, mas pela sua natureza ele está sujeito a cair, como Davi caiu. Quem foi que caiu pior do que Davi? Davi cometeu um adultério e um homicídio, e Deus o perdoou, né? Mas às vezes tem consequência. Por exemplo, o adultério, Deus perdoa, mas a pessoa pode perder a família. A mulher, ou vice-versa, pode não perdoar o outro cônjuge, daí perdeu o casamento, né? Como pecado, Deus perdoou, mas as consequências levou. Davi levou as consequências, Sansão pagou as consequências, embora foram perdoados, mas lhe custou caro o erro que eles cometeram, né? Que Deus perdoa todo pecado, mas às vezes as consequências a pessoa terá que levar, e muitas vezes para o resto da vida, num caminho sem volta. É isso aí então, um estudo curto, mas que deu para compreender. Se gostou, dá aí um cliquezinho para ajudar a divulgar. E se você ainda não for inscrito, se inscreva e até o próximo.